Olá, eu sou Sky Kundi e nesse vídeo eu quero falar sobre a jumenta falante de Balaão e outras estranhezas em Números 22. Mas antes um recado rápido, agora você pode se tornar membro para me ajudar no combate ao fundamentalismo religioso. Os recursos obtidos serão usados para o aprimoramento do canal. Mas antes eu quero avisar que, ao final desse vídeo, eu quero esclarecer algumas coisinhas a respeito dessas passagens esquisitas da Bíblia, ok? Primeiro um pouco de contexto. Balaque, o rei dos Moabitas, pede ao profeta Balaão que lance uma maldição contra os israelitas, para que estes pudessem ser derrotados. A fama de Balaão era mesmo grande, hein? Então aqui já vemos que a Bíblia é um mundo mágico, onde um exército inimigo pode ser derrotado com maldições, com palavras mágicas lançadas por um profeta, um adivinho, um feiticeiro ou algo parecido. Continuando, Balaão decide consultar a Deus. O Deus onisciente pergunta quem são aqueles homens e diz para Balaão recusar a oferta. Interessante como Deus era acessível antigamente. Lembrando que Balaão não era um profeta israelita, ele era um vidente, um adivinho, praticamente um bruxo pagão da Mesopotâmia. Balaque insiste e aumenta a oferta. Balaão volta a consultar a Deus. Mas por que Balaão achou que um Deus onisciente mudaria de ideia? Então Deus autoriza a Balaão a ir com os mensageiros de Balaque. Ué, e não é que o Deus onisciente, que se comunica tão facilmente com o adivinho pagão, mudou mesmo de ideia? Mas, estranhamente, Deus ficou irado porque Balaão fez o que ele mandou. Como assim? Então eis que a jumenta avista um anjo com uma espada na mão e toma outro caminho. Isso irrita a Balaão, que surra a jumenta. O anjo volta a bloquear o caminho em uma passagem estreita. A jumenta aperta o pé de Balaão contra o muro e apanha de novo. O anjo volta a bloquear o caminho em um local ainda mais estreito. Não tendo como desviar, a jumenta se deita e apanha de novo. Então Deus abre a boca do jumento. Então Deus abre a boca da jumenta e ela reclama: "O que foi que eu fiz para você me bater 3 vezes?" Não ri que é pecado. Perceba que não é Deus falando através da jumenta. É a própria jumenta que está reclamando. E agora temos a parte que talvez seja a mais estranha dessa história. Era de se esperar que Balaão levasse um susto ao ver a sua jumenta falando. Mas em vez disso, ele dialoga com ela como se animais falantes fosse a coisa mais natural do mundo. A jumenta, não Deus, volta a argumentar, dizendo que sempre foi fiel e que não merecia apanhar. Então Deus abre os olhos de Balaão e ele finalmente vê o anjo com a espada na mão. O anjo pergunta por que Balaão bateu na jumenta. Eu acho que o anjo deveria saber. O anjo diz que veio impedir que Balaão faça aquilo que Deus disse para Balaão fazer. O anjo diz que, se não fosse a jumenta ter desviado, ele teria matado a Balaão e poupado a jumenta. Mas como assim? Matar Balaão porque ele foi fazer o que Deus disse para ele fazer? Mas por que um Deus todo-poderoso precisa de um capanga armado? E a passagem não diz que Deus abriu os olhos da jumenta para que ela pudesse enxergar o anjo. Será que, segundo o mundo mágico da Bíblia, os animais, ou pelo menos os equinos, teriam alguma capacidade natural de enxergar seres angelicais? Balaão pede desculpa ao anjo e diz que voltará para casa. Mas o Deus onisciente muda de ideia novamente e o anjo diz que Balaão pode continuar, desde que fale apenas o que Deus ordenar. Isso foi exatamente o que Deus disse lá atrás, quando permitiu que Balaão fosse encontrar Balaque. Isso significa que a pobre jumenta apanhou de graça.
tô aqui pelo veganismo, tô aqui para salvar os animais, para fazer essa mudança que eu realmente acredito. Enfim, Balaão faz ao contrário do que Balaque queria e abençoa Israel. Para saber mais detalhes dessa história cheia de coisas esquisitas, consulte uma Bíblia perto de você. Spoiler, Balaão morre no final pelas mãos do povo que ele abençoou. Que triste, né? Bom, agora, como eu disse no início do vídeo, eu quero falar um pouco sobre essas histórias fabulosas que encontramos na Bíblia. Será que elas são realmente absurdas, ridículas, risíveis, estapafúrdias? Depende. Ah, Sky, mas como assim depende? Tu acabou de zoar a história da jumenta falante? Calma, eu explico. O que torna a Bíblia absurda e muitas vezes risível é o fundamentalismo cristão, que quer que ela seja vista como um livro de história preciso, quase como um manual do mundo, e desconsidera todos os contextos culturais nos quais essas histórias, tal como a da jumenta falante, foram escritas. Ocorre que os antigos povos semitas não tinham essa nossa preocupação com a veracidade e com a precisão histórica de uma narrativa. Para eles o mais importante era que a mensagem ou ensinamento fosse passado adiante. Ou seja, um teólogo sensato sabe que a história de Balaão e sua jumenta não é para ser levada a sério. Foi apenas um modo como os antigos hebreus encontraram para passar a mensagem, ou o ensinamento de que ninguém pode amaldiçoar o povo escolhido de Deus. Entenderam? Então é isso, eu fico por aqui. Eu espero o seu apoio para o canal. Se inscreva, curta, comente, compartilhe e, se possível, torne-se membro para me ajudar a produzir. Até a próxima. Tchau!